Otmar, você tem agora a palavra para... Bueno, muchísimas gracias. Creo que estos dos acercamientos realmente son complementarios, ¿no? Hasta cierto punto. Por un lado está la performance y por otro lado la lectura también, la presencia de la lectura. Entonces, quizá algunas reflexiones en torno a lo que he aprendido a lo largo de vuestras dos conferencias, y una serie de comentarios quizá también a nivel tanto de la performance como de la lectura. Yo sé que es un poco reduciendo las dos presentaciones, pero esas son quizá las dos ideas claves que constituyen hasta cierto punto las dos caras de una misma medalla también, ¿no? O sea que hay algo que los une muy, digamos, de forma muy fundamental realmente. Por un lado, siempre me ha interesado la performance a nivel, digamos, de una presentación, ¿no? O sea que Sergio, creo que sí, ha sido Sergio que mencionó de que Martí es una figura, digamos, muy caracterizada por la performance también, ¿no? O sea, la forma de presentar un discurso, y ha habido, digamos, eso no es mi meta, pero ha habido gente que salió de un discurso de Martí diciendo, no he entendido nada, pero era fascinante. Y eso no es mi meta realmente, pero digamos es ese tipo de performance. Yo me acuerdo de algunas performances de presentaciones orales que me han marcado mucho. Una es la de Gadamer, cuando ya tenía más de 90 años, sin texto ni nada, ahí no sentado sino de pie, y entonces desarrollando un discurso muy coherente y que tenía una relación con el público. Uno tenía la idea que si te pasa que si ahora te pasa algo por la cabeza, lo va a comentar él. O sea, como una especie de telepatía, ¿no? Eso me ha impresionado muchísimo. También Hugo Friedrich, ¿no? que en un momento cuando ya no podía caminar, cuando le llevaban ahí a su silla, pero una vez sentado ahí como un talking head, empezó a fascinar la sala entera, ¿no? O sea que, digamos, una performance también muy, muy impresionante a nivel, digamos, yo lo escuché como joven estudiante entonces, y era todo lo contrario del resto de lo que no hacían, digamos, atención o prestaban atención a la performance. Él sí. Y una tercera figura ha sido para mí Screp, también otro viejo, porque Friedrich también en ese momento ya habrá tenido como 70 años, 72 años, no sé muy bien. Screp quizás más. Screp ha sido un germanista muy conocido de un país que ya no existe, de Yugoslavia. Y me acuerdo hemos pasado una semana en un seminario ahí en los Alpes juntos, y al final iba a dar una especie de keynote, una especie de... y siempre, nunca tenía un texto, lo tenía en la cabeza, y lo importante para él era presentar eso. Uno tenía la impresión de que está realmente de figurar en su discurso, como un lector de su propio discurso futuro, ¿no? Digamos, dentro de 2 minutos va a hablar sobre algo que te pasa por la cabeza. Y entonces en un momento determinado perdió el hilo de su discurso, estaba ahí. O sea que ya no sabía cómo continuar. Y entonces estaba ahí como 20 segundos, eso es mucho durante un discurso, cuando uno se calla, 20 segundos mudo, sin pronunciar ni una palabra. Luego le llegó una sonrisa en los labios y continuó. Y nunca voy a olvidar ese momento cuando y no era una puesta en escena, había perdido el hilo, ¿no? Y ya no sabía a dónde iba. Y entonces eso es arriesgarse corporalmente, porque uno está ahí, no puede escapar, todos lo están mirando, y entonces, bueno, a ver, encuentra el hilo nuevamente.
Entonces la performance para mí desde el principio ha sido como un reto, como un desafío, una cosa que permite también una unión con el público. También en el miedo de no poder encontrar las palabras que hacen falta, ¿no? Eso siempre está ahí, ¿no? Ese miedo productivo, ¿no? que está ahí. Bueno, ahora el vínculo con la lectura, ¿no? Que es algo así, o sea que la performance también es una forma de lectura, una lectura de tu propio texto que está ahí y que te pide una puesta en escena, una forma de presentar, una performance. Entonces ya es una lectura. Ya una performance ya es una lectura siempre, digamos, una autolectura hasta cierto punto y una autocrítica también. Y entonces, sí, la referencia a Isa está muy justa y muy importante porque incluso en el manifiesto del 2007 he vuelto a Isa también, ¿no? Nadie lo ha constatado, creo que eres la primera, pero para mí Isa es muy importante y no lo menciono mucho, pero siempre está por ahí en algún momento. Y no por su performance, sino más bien por esa reflexión sobre, no solamente sobre el acto de la lectura, sino la productividad que prácticamente, digamos, transforma un texto en función de su lectura y de la propia lectura. Entonces, ¿por qué escribo tantos libros? Claro, estoy pensando continuamente en los lectores, en las lectoras. Eso es una constancia. Me acuerdo del miedo que yo tenía que, digamos, escribir una tesis de doctorado de más de 500 páginas. ¿Y para qué? Para que le lean 5 personas. Esto era una cosa, es una aberración, vamos, es una aberración. Y entonces yo pensaba en un público cubano, no sé. Y al mismo tiempo, por ejemplo, para la tesis de habilitación también estaba pensando en los lectores profesionales. Así que le cambié la estructura de rayuela, porque eso en una facultad conservadora no está muy bien visto, que uno produce una tesis de habilitación como Dios manda, ¿no? Es decir, un texto seguido, etcétera. Entonces quité todos los subtítulos, etcétera, etcétera, y era un texto, se convirtió nuevamente en un texto seguido, pero yo había pensado en otro público. Yo no quería, digamos, escribir para los 5 colegas que están ahí en una comisión y dicen que esto o no, y entonces casi no lo creían cuando veían el libro publicado, porque era un libro con textos cortos, como tú lo has explicado, Sergio, y ese salto, digamos, de esa discontinuidad. Bueno, entonces muchas veces trato de, ¿por qué escribo tantos libros? Porque quiero escribir un libro, no el libro, sino un libro, un solo libro. Creo que es una paradoja quizá, pero no sé, es una paradoja quizá también muy productora, porque me importa que todos los libros configuren un solo libro, que estén interrelacionados. O sea, que eso significa que la lectura de tu propio libro, o de tu propio texto, o de los textos de los otros, de los clásicos, etcétera, se convierte en un momento muy productor, digamos, te dé un impulso. Así que con los años he empezado no a citarme a mí mismo, eso quizá también demasiado, pero también, pero a veces tomo trozos de otro libro, casi textuales, que introduzco en el nuevo libro, y entonces como una red, ¿no? A veces esas citas a veces son traidoras, porque cambio una palabra o cambio 2 palabras mínimas, pero da completamente otro sentido. Entonces esa forma de producir, digamos, un tejido que
con tensión, con una tensión vital dentro de, digamos, de ese tipo de lectura, ¿no? Del acto de lectura, en el sentido de Isa. Entonces produce también una tensión con respecto a mi propia... por eso cuando me citan, me da un impacto, pero ¿quién escribió eso? ¿Y cómo lo podíamos transformar? Y así, claro, también en momentos determinados he escrito ciertas reseñas de mis libros bajo seudónimo, y siempre negativas. O sea que falta radicalmente en el libro sobre Barthes, falta un acercamiento científico fundamental ahí, ese tipo de cosas que me gusta mucho porque es solamente tomando una distancia con respecto a tu propia producción, a lo escrito, que a través de la lectura puedes producir otra performance de tu texto, ¿no? Entonces, en una performance, como por ejemplo, bueno, ha sido realmente no una performance muy desarrollada, al iniciarse después de vuestra bella introducción, al iniciarse en nuestro recorrido ayer, claro, es una lectura de mis propios textos también hasta cierto punto, y la transformación de esos textos, ¿no? Entonces, me parece que ahí radica una dimensión muy importante de un saber sobrevivir, porque digamos, prácticamente los textos entonces se convierten en textos vividos, y la lectura una lectura vivida que se transforma en performance. Entonces estoy muy feliz de la combinación de vuestros dos acercamientos a los textos, y casi me gustaría transformar algunas partes críticas en mis propios textos, publicados bajo seudónimo. Pero digamos, si de alguna forma, si de nosotros queda algo que hay cierta continuidad, pero estamos metabolizándonos a lo largo de nuestra vida, y entonces otra persona, un poco como en el barco que siempre cita Barthes, de los argonautas, que nunca va a ser el mismo al final porque lo están reparando continuamente, y entonces ni una pieza del barco es la misma. Si comparamos el barco al final del viaje y al comienzo del viaje, ¿no? O sea, un poco es una idea del cuerpo también, ¿no? La metabolización y eso. Y entonces es una metáfora vital, ¿no? Tanto la del barco como la del cuerpo, como la del texto. Es una dimensión vital, como la araña, ¿no? que da, digamos, vida a un tejido. Y ese tejido nunca puede ser el mismo, y entonces es un elemento productor. Cuando vuelvo sobre algunas líneas que en algún momento, por ejemplo, he escrito sobre Erich Auerbach, y trato de desarrollar. El nuevo libro empieza con con dos largos capítulos de 80-90 páginas sobre Erich Auerbach, y retomo un par de ideas ahí, y trato de llevarlos a otras consecuencias. Entonces son elementos, tanto lo performativo como lo leído, digamos, la vida leída, ¿no? Que también, cuando uno no tengan miedo, no me he convertido en principal lector de mí mismo, o sea que leo otras cosas, sino es más bien un tipo de lectura un poco como la de Auerbach, que citaste. O sea, abro en algún momento, qué sé yo, por casualidad busco una palabra, caigo en un párrafo que he escrito en un libro anterior, y me digo, tengo que darle otro sentido a esto, no puede quedarse así, y de pronto entonces es un hilo que puedes, un hilo de araña, ¿no? Que puedes desarrollar, que puedes vivir nuevamente, y ves toda la diferencia con respecto a la reflexión que
que habías hecho 15 años antes, ¿no? Digamos, a ese nivel. Entonces, sí, siempre me han fascinado los escritores, las escritoras como Asia Djebar, por ejemplo, que tenían un performance increíble. También a veces, retomando la palabra existencial, a nivel existencial, nunca me voy a olvidar la performance de Reinaldo Arenas en un congreso en Washington, MLA, de Washington, cuando ya sabía que tenía SIDA. Y nosotros 2 años antes habíamos proclamado una sesión sobre humor. Y entonces yo vivía en el mismo piso que él, y por la noche gritaba, no solamente por la pesadilla, sino también por la vida, digamos. Pero bueno, 2 años antes habíamos fijado el tema del humor, ¿no? Y entonces performance. Es decir, llegó ahí, se transformó en otra persona y estaba, el público continuamente estaba riéndose. No, claro, no sabía que él había recibido la noticia de su propia muerte prácticamente en aquel momento, sí, del SIDA. Entonces la performance era una forma como traducir su propia vida en un acto gratuito, un acto gratuito en ese sentido, ¿no? También un regalo, algo así, o una autotransformación de su propia visión de sí misma, ¿no? Entonces, creo que vuestras 2 lecturas son muy complementarias y tocan un elemento que es muy, muy importante para mí, que eso tiene que ver, o sea que entre un texto hablado, presentado en su performance, y un texto escrito, hay una diferencia. Y esa diferencia, digamos, posibilita la relación. Si no hay diferencia, no hay relación, solamente habría copia, o estás copiándote a ti mismo, es aburrido. Entonces, digamos, la creación de una diferencia crea una tensión que luego a lo mejor va a producir otro texto, ¿no? Porque te das cuenta que ahí hay un fallo, o hay algo que no cuaja, que no funciona bien, y tendrás que volver sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, sí, la teoría de Isa en ese sentido es muy importante por toda la dimensión antropológica, por lo menos antropológico en el sentido de poética y hermenéutica de la época, ¿no? Como lo veían en un mundo muy eurocéntrico, ¿no? De poética y hermenéutica. Lo que no es realmente el mundo que más me apetece, pero en la época tenía esa importancia, ¿no? Digamos, incluir una dimensión antropológica en las reflexiones de Isa, de Jaus también, pero bueno. Último elemento. Cuando me tocó hablar sobre el caso Jaus, de Fall Jaus, o sea, la caída de Jaus, en Heidelberg habían escogido la sala donde, que yo sepa, Leo Spitzer había vuelto a hablar por primera vez después de su vuelta a Alemania, después del 45, en un aula en Alemania, en alguna universidad alemana. Ahí en Heidelberg presentaba su texto, un gran performance, ¿no? También, me sentí muy feliz en ese momento, para decir la verdad, porque era realmente el lugar desde donde hablar del caso Jaus, la vuelta de Spitzer, la presencia de Spitzer, que por supuesto siempre está presente en Auerbach, como predecesor en Marburg, como predecesor en Istambul, etcétera, ¿no? O sea que las citas o las referencias a Spitzer me parecen muy en su lugar. Sí. Bueno, eso quizá como respuesta, como comentario, como
reflexión, ¿no? Sim, outras perguntas, comentários? Sim, esqueci. Natália, agora sim. Natália, antes, na verdade não é uma pergunta, é mais uma impressão e um comentário. Eu fiquei muito feliz com a fala do professor Ottmar, porque eu compartilho dessa angústia. Eu fui fazer literatura justamente para ficar mais próxima da realidade. E no ambiente da universidade, eu sinto que é um ambiente mais distante da realidade. É um grande paradoxo, porque é como se fosse um jogo de cartas marcadas, em que você já pressupõe hipóteses e confirma, falando para 5 pares, fica 4 anos escrevendo uma tese para meia dúzia, e que todo mundo já espera aquilo para ficar empoeirado numa biblioteca, enfim. Não ter essa circulação, esse além-muro. E são teorias muito... Eu sinto apresentada com muitas teorias, muitos textos sem conexão, que me afastam muito mais da vida real, da vida concreta, do que me aproximam, que foi meu objetivo quando eu entrei na universidade. E esse paradoxo eu senti muito na fala de todos aqui, na verdade, mas principalmente do professor Nabil, e eu queria que pudesse desenvolver um pouco mais. É uma espécie de conto do Kafka, né? A gente corre atrás do rato, porque tem que bater meta, tem que validar na CAPES, etc. Mas eu gostei muito quando você sugeriu assim, uma possibilidade da tradição hoje, da tradição da disciplina, e fala muito dessa dimensão agonística. Mas eu vejo essa dimensão agonística interna entre as disciplinas, entre os departamentos, mas não de uma forma frutífera, porque não vai para fora da universidade. Não tem essa performance, é uma performance dúbia, porque ela... Eu tinha até notado aqui, porque ela é entre os pares, né? Ela não vai para o público. E aí eu gostei muito que você falou de uma história especializada das formas de escrita. Talvez assim, o estudo dessas histórias pudesse abrir mais, porque o Mimesis, do Auerbach, para mim, é um dos livros mais abertos, mais além muros por conta disso. Se eu não me engano, o subtítulo é Formas de Representação da Realidade, ou Formas Representativas da Realidade. Então, um modelo dessa forma. Eu gostaria... É um comentário, uma impressão de como a gente pode ter essa consciência metodológica, que foi um assunto que você rebateu muito, reafirmou muito, para poder sair dos muros da faculdade. Porque o meu sentimento é de uma certa asfixia. E uma surpresa muito feliz quando eu encontro os textos do professor Etty, porque é um sopro, né? É um portão que abre. Então, essa consciência metodológica, como a gente pode ter essa formação do clássico hoje, a fugir desse conto de Kafka, né? Que a gente fica preso entre os próprios pares. Assim. Seria mais um comentário, uma provocação, para a gente pensar junto mesmo. Né? Obrigada. Você quer juntar a sua pergunta? Então, Paulo, juntando... Acho que quase um adendo à fala da Natália, depois para ouvir o Nabil. Eu acho que uma coisa muito importante que surge nessa imagem muito bonita que o Ottmar criou de textos que passam a fazer percursos também, não é? Tem a ver com o tipo de experiência que a gente, uma palavra de que você gosta muito, né? Que a gente proporciona também aos alunos no contato com outras tradições acadêmicas, né? E com tradições acadêmicas distantes exatamente de um certo provincianismo local que gera justamente esse clima asfixiante de que você está falando, né? Eu acho que uma coisa muito bonita que surge aqui das várias imagens e reflexões teóricas feitas é essa dimensão também explorada pelo Ottmar já no livro de 2001, né, sobre a literatura em movimento, de que através do texto a gente pode erfahren alguma coisa, não é? A gente pode percorrer, experimentar nesse sentido. E lembrando sempre que tanto em português quanto em alemão, né, experimentar, erfahren, está em contato com Gefahr, né? Experire, né, é exatamente correr o risco também. Por isso, lembrando que nós estamos aqui numa
também evento financiado, possibilitado pela Fundação Alexander von Humboldt, que é exatamente uma fundação que aí Nomen est Omen, né? Exatamente proporciona que as pessoas também empreendam viagens e experimentem ambientes acadêmicos diferentes. Eu gostaria muito de relatar aqui que as experiências que os meus alunos têm feito em Potsdam, né, como alunos de doutorado que participam de um colóquio permanente de doutorandos, com pessoas vindas de toda a América Latina, de vários lugares da Europa, que sistematicamente se reúnem, isso abre um horizonte tremendo, não é? Que eu acho que dá muita concretude também a esses trânsitos dos textos do Ottmar, exatamente sendo discutidos, sendo partilhados, né, questionados e acrescidos por um grupo muito grande de pessoas que também tem uma vivência concreta, né, de muita amizade, de muita, às vezes, conflito também, mas de uma vivência intensa, né, que é o que a gente acaba experimentando nessas parcerias internacionais. Né? Então, eu acho muito importante também a gente ter essa dimensão de que a literatura em movimento significa também, em grande medida, as pessoas em movimento, não é? Trazendo experiências diversas, levando e, portanto, possibilitando performances e experiências muito concretas, né? Exatamente de maneira a gente refletir também sobre os processos de internacionalização da nossa área de maneira muito concreta num ambiente propriamente internacional, né? João, você é o mesmo tema? Você quer juntar a pergunta ou quer... Então é melhor eles responderem. Certo. Então, para quem eu tenho que dar o microfone? Para o Nabil. Eu tenho que falar mesmo, Nabil. Bom, eu concordo, né, com o risco que você apontou, mas eu devo assumi-lo como um risco. Quer dizer, o cenário que você desenhou... Tá. Eu falei, João, atenção. Tá vendo? Então, voltando. E esse cenário que você desenha, ele é o de uma deturpação da instituição. Quer dizer, eu não vou fazer um discurso... Esse discurso que você fez, apesar de eu entender as razões, a motivação, existe um risco num discurso anti-institucional ou anti-acadêmico, sobretudo hoje, né? Eu acho que grande parte da crise que a gente vive no Brasil hoje é uma crise das instituições também. E acho que as instituições são aquilo que a gente deveria poder se apegar num momento como esse, né? E muitas vezes você tem... É perigoso esse discurso. Então eu diria o seguinte, essa distorção ela pode acontecer, mas eu acho que o antídoto para ela é sempre um retorno, sabe, aos princípios do que é uma instituição como a universidade, do que ela deveria ser, de qual papel que ela deveria ter hoje em dia e em que medida ela tem se afastado disso que você chama de realidade, né? Porque o problema que você aponta, né, tem ali uma dialética, né, entre a tradição e o futuro, né? Daí o passado e o futuro. Não existe tradição nesse sentido sem uma instituição, né? A tradição ela é preservada pela instituição e por práticas que são disciplinares em larga medida. Agora, eu concordo que muitas vezes essas práticas se deterioram, né, em hábitos muito pouco convidativos ao pensamento, etc. Mais especificamente em relação à história da crítica, o mundo anglófono, né, de novo, ele tem... tem uma tradição editorial de readers, né? Então, em teoria da literatura, você tem coisas como from Plato to present. Assim, aquela coisa do... Né? É uma tentativa de abarcar absolutamente tudo, e eu acho que isso recai quase sempre naquele ímpeto do antiquário lá que o Nietzsche critica, né? Evidentemente, isso deve ser reconhecido como um problema e deve ser atacado. Agora, especificamente em relação à perda de contato com isso que você chamou de realidade, eu acho que o que é mais gritante na nossa área é a estigmatização do problema do ensino da literatura, né? Se você pensa que você tem também tradições acadêmicas diversas, vamos pensar na filológica alemã, em que nunca se perdeu de vista a problemática do ensino da literatura. Quando Auerbach está falando, quando Spitzer está falando, eles estão preocupados com esse problema da transmissão, ou do ensino, da pedagogia, né?
Nos Estados Unidos é muito, ou de novo, na tradição anglófona de teoria da literatura, é muito comum você ver grandes teóricos da literatura, pensa num I.A. Richards, né, que é um dos fundadores lá do New Criticism. Ou você pensa num Paul Deman, por exemplo, né, que você pode pensar como sendo, né, um representante lá do que se chamou de desconstrucionismo da escola de Yale, mas ele sempre tinha alguma coisa a falar sobre o ensino de literatura, sobre, né, tem um retorno à filologia lá na resistência à teoria, né, tem exatamente um texto sobre o retorno à filologia. Na nossa tradição, parece que isso há uma cisão, não é? Pega os nossos grandes programas de pós-graduação em literatura e pensa quantos deles têm lá uma linha de pesquisa voltada para o ensino de literatura. E vamos pensar nos nossos, de novo, outro problema da área, aqueles que deveriam ser nossos irmãos, assim, parentes próximos da linguística, né? E que muitas vezes você tem uma cisão, um fosso separando os programas de pós-graduação de linguística e de literatura. Mas é preciso fazer o meia-culpa. Estou falando de alguém que está do lado de cá, digamos assim, da literatura, e lá onde eu fiz a minha pós-graduação, por exemplo, na UFMG, isso é muito separado, né? Na UERJ, não. Na UERJ é um programa de letras. Nós temos um programa de pós-graduação em letras, né? Na UFMG, nós tínhamos lá muito orgulho da nossa nota 7 na CAPES. E a linguística conseguiu agora, depois de uns anos. Mas é quase uma incomunicabilidade total. Agora, eles têm uma linha lá de pesquisa, de ensino de língua materna, ensino... Então, eu só estou te dando um exemplo do tipo de coisa que, ao invés de endossar um discurso anti-acadêmico ou anti-institucional, pensar assim, o que está faltando aqui academicamente, institucionalmente, e se você não fizer esse movimento, né? Se o professor de teoria da literatura ou de literatura brasileira não puser isso na pauta, não trouxer e não apoiar iniciativas institucionais, acadêmicas, né? A gente está no meio de uma reforma curricular no Brasil, uma reforma curricular das licenciaturas, né? Tem uma resolução do MEC e estamos fazendo essa reforma curricular. Eu digo estamos, eu estou diretamente envolvido nisso porque eu sou coordenador de graduação do curso de letras da UERJ, então estou à frente desse processo lá também. É uma discussão que visa, por exemplo, que a resolução pressupõe uma reformulação total na formação do professor de língua e literatura, né? Porque o que você tem hoje, por exemplo, na UERJ, o sujeito faz o vestibular, ele entra e ele faz o bacharelado e depois ele faz as disciplinas de educação e vai se tornar supostamente um professor. Só que o que a resolução diz um professor deve ser formado desde o primeiro semestre, desde o primeiro, né, como professor, né? E aí a ideia de você separar essas entradas e falar... bom, o que vai ser um bacharel em letras, esse é um problema muito espinhoso, né, a ser definido por quem vai discutir isso, mas o que é um professor de língua e literatura, né? Então, para dar um exemplo muito concreto, a mesma disciplina, a disciplina de teoria da literatura ou de linguística 1, de teoria 1, que vai ser dada para os dois cursos, ambos terão que fazer, o bacharel e o licenciado, nesse novo modelo da licenciatura, você já tem que pensar, quer dizer, não é que o conteúdo é diferente, mas a perspectiva é diferente. Eu tenho que pensar que eu estou ensinando teoria da literatura para um futuro professor de literatura, o que é diferente de dar esse mesmo curso no âmbito de um bacharelado ou de uma pós-graduação. Então, são essas questões que a gente normalmente não pensa nisso, a gente fica na nossa zona de conforto e isso leva, eu entendo assim, isso que você disse de se afastar da realidade, né? Porque aí, de fato, um curso de letras, nesse momento, um professor de literatura que não tem absolutamente nada a dizer sobre a educação básica, ensino de língua e literatura no país, acho que é um problema sim. E aí aquela cobrança, aquele alerta que o Otmar Etter coloca no final e que eu li, né? Que assim, essa cobrança vai bater a porta. E já bateu. Como é que você justifica isso? Né? Toda a questão da crise da universidade, da educação de modo geral. Né? Só para... Esse seria o meu modo de entrada para responder a sua pergunta. Casi no tengo nada que añadir. Quizás también, digamos, la traducción a nivel didáctico de un coloquio, por ejemplo, también es eso, ¿no? Asfixia, miedo, eso, todo esa presencia de grandes sentimientos dentro del trabajo que uno hace. Entonces, para mí el antiejemplo ha sido el coloquio de IAUS, ¿no? Que yo nunca he asistido al coloquio de IAUS, pero todos sabíamos que era un coloquio extremadamente duro y solamente estilo survival of the fittest, ¿no? Tenemos mucho, o sea que siempre ha habido personas que tenían que dejar eso, ¿no? Porque habían sido humillados y etcétera. No sé, ese tipo de, no voy a entrar en detalles, pero hay muchos, eso para mí cuando por primera vez fundamos pues el coloquio,
ha sido el antiejemplo, digamos, el antimodelo, que yo de todas formas no quería, porque ahí es esa Literaturwissenschaft als Machtspiel, la ciencia literaria como un juego de poder, ¿no? De poder. Pero el miedo está digamos, puede ser muy productivo, ¿no? Yo me acuerdo que quien expone se expone, ¿no? Quien expone se expone. Y en ese sentido también siempre es una forma como enfrentarse con un público, con lectoras, con lectores, con los miedos que uno tiene también y que son muy productores. Y en varias ocasiones se me ha hecho exactamente esa pregunta. Yo me acuerdo de una colega argentina que me dijo, ¿por qué te expones tanto? O por ejemplo, cuando presentamos el manifiesto en el 2007, algunos colegas, amigos, me habían dicho, no hagas eso porque te metes ahí en algo que no vas a controlar, ¿no? Y por supuesto que no puedes controlar la reacción, ¿no? Y eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Entonces, digamos, convertir a mí digamos, los grandes sentimientos forman parte de la idea cómo debe funcionar la filología, ¿no? O sea que, por ejemplo, los grandes sentimientos tienen una victorización. El orgullo, por ejemplo, estás orgulloso de tu propia obra, entonces te inmoviliza completamente. El orgullo es algo mirando hacia atrás, el miedo es algo mirando hacia adelante. No tienes miedo de algo que va a venir, entonces es algo hacia el futuro. Y es un sentimiento muy creador, ¿no? En ese sentido. O también digamos, la Unruhe, ¿no? La inquietud. Es un sentimiento extremadamente importante, me parece, porque nunca te quedas en el mismo sitio, ¿no? Yo soy de la Selva Negra, como ya saben, y la producción de los relojes ha tenido una importancia muy grande en la Selva Negra, y el elemento que se mueve dentro del mecanismo del reloj en alemán se llama Unruhe, ¿no? O sea, precisamente la inquietud, ¿no? Eso es lo que te mantiene, digamos, vivo, es decir, en movimiento, ¿no? Entonces la Unruhe es un sentimiento quizá no muy popular, pero es muy importante, muy creador. Entonces, sí, eso quizá sería lo que quisiera añadir rápidamente. Sí. Antes do João, Paulo tem uma breve observação, daí eu passo para eu, na verdade, só queria dizer que, fazendo esse papel um pouco institucional também, de um compromisso que a gente tem com a Fundação Humboldt, de explicar como ela funciona, eu queria, na verdade, fazer isso da melhor forma, lembrando que o Ottmar e o João se conheceram num Humboldt Kolleg também, né, numa forma de interação como essa, e falando justamente sobre Auerbach, né? Então, o melhor momento para o João também fazer a sua fala. Dei uma observação rápida, espero. Eu creio, Ottmar, que há no seu esforço uma dimensão muito importante e que foi captada com muita felicidade pela tradução. Não sei de quem foi a ideia, mas acho notável. Porque no subtítulo do seu livro, que está sendo discutido, Die Aufgabe der Philologie, algo muito importante que você mencionou ontem, é que a palavra Aufgabe traz consigo a ideia do Aufgeben. Ou seja, toda tarefa supõe o caráter improvável de completá-la com êxito e o sentido muito mais provável do abandono, da renúncia, do fracasso. Nesse sentido, eu tenho a impressão que não existe livro que seja mais próximo a uma omissão da filologia, no duplo sentido, do que o Mimesis do Auerbach. Isso pela seguinte ideia. Quer dizer, o subtítulo, na verdade, é Dargestellte Wirklichkeit. Ou seja, o que o subtítulo diz de maneira muito clara é realidade representada na literatura ocidental.
Vale dizer, o Auerbach não está propondo um modelo de representação. Ele está analisando modelos historicamente concretos através dos quais representou-se realidade, ou tentou se aproximar da ideia de uma realidade na qual o cotidiano é visto de maneira nobre, portanto, potencialmente trágica. E uma leitura cuidadosa dos 18 capítulos iniciais, tirando o primeiro, que é o que parece ele escreveu por instâncias do editor, para servir como se fosse uma introdução. Mas os 18 capítulos seguintes, porque são 20, porque na edição mexicana do Fono de Cultura pediram para que ele escrevesse sobre o Cervantes, e agora são os 20 capítulos que nós conhecemos. Se nós analisarmos, tirarmos o primeiro capítulo, tirarmos o último e ficarmos com os 18 capítulos do miolo, por assim dizer, a cada capítulo, o que o Auerbach demonstra é como o projeto, a Aufgabe, a tarefa da representação da realidade, sempre concluiu em Aufgeben, sempre concluiu em fracasso, porque a cada capítulo ele mostra o porquê, naquela quadra histórica, não se chegou completamente ao projeto do realismo. E o pior, quando se chega, que é no século XIX francês, o público leitor não se dá conta. E muito rapidamente tende a substituir a literatura por outros meios. Vale dizer, nessa leitura, o Mimesis do Auerbach é a catedral do fracasso de um projeto. Mas nós poderíamos pensar também que o próprio desse projeto é jamais completar-se. Porque assim como a vida nunca se completa de maneira absoluta, o projeto mesmo de uma realidade representada nos termos do Auerbach somente pode ser uma Aufgabe, na qual Aufgeben não é um problema, é uma condição necessária. Sí, tienes toda la razón. Y también hay un juego de palabras que me gusta mucho en alemán, que fracasado en alemán es gescheitert, ¿no? Pero si se quita la T final, es gescheiter, eso es más inteligente. Y entonces es a través del scheitern que uno se convierte en gescheiter, quizá infeliz, pero gescheiter, ¿no? O sea, pero, o sea, es exactamente la misma posibilidad, ¿no? De darle vuelta a la tortilla. ¿Sí? Bueno, ya nos acercamos a mediodía. La comida. Nabil, Janine, vocês ainda gostariam de acrescentar alguma coisa? Então, já que o Etmar falou da tortilha, acho que agora a gente pode fazer uma pausa para o almoço. Então, como o João falou, vai ser um almoço mais rápido por causa dos viajantes de hoje à noite. Então, fiquem aqui na área que a gente almoça rapidamente e volta. A gente vai começar mais cedo do que está no programa.